Investir nas novas gerações é uma das principais marcas da autonomia. Foi esta ferramenta que permitiu a universalização do ensino básico. As gerações que se formaram a seguir à conquista da autonomia são gerações mais habilitadas que as gerações dos seus pais. O processo de alfabetização permitiu o desenvolvimento e o incremento de novas opções políticas, novas oportunidades que, independentemente da condição social, o conhecimento fosse uma ferramenta que chegasse a todos e, naturalmente, a diferentes famílias e gerações de jovens madeirenses. Talvez por isso a autonomia seja o maior exemplo da igualdade de oportunidades e, consequentemente, do fim de uma sociedade estratificada, onde o mérito era relegado para segundo plano em detrimento das condições socioeconómicas das famílias. Este legado de igualdade de oportunidades que nos é caro, que nos enobrece e que nos motiva diariamente a lutar por melhores condições de vida e de dignidade para os nossos jovens. Feito este enquadramento, a matéria que hoje quero abordar prende-se com o arranque do ano letivo. O ano letivo, que se iniciará em setembro, será o primeiro após a experiência das aulas à distância que os alunos dos diferentes níveis de ensino foram obrigados a experimentar para evitar a propagação do vírus da Covid-19. Cabe-nos, por isso, enquanto parlamentares, assumir uma postura de análise quanto ao papel que os órgãos governativos, quer da região, quer da República, têm ao planear este próximo ano letivo. O Governo da República definiu como regime preferencial o regime presencial. O mesmo é dizer que a Tutela Nacional da Educação abordou e adotou um plano que não defende ou não prevê, em primeira linha, o plano de aulas misto ou exclusivamente online. Para a tutela, estes são planos B e planos C. Apesar de estarmos conscientes das consequências que a ausência das rotinas escolares possam causar aos nossos jovens, é no nosso entender fundamental dotar o nosso sistema de ensino de medidas adequadas para que, consoante os casos, os jovens sofram menos e as menores perturbações possíveis no decorrer do próximo ano letivo. Importa, sobre este ponto, frisar que o Governo Regional da Madeira não tem, do ponto de vista da definição do modelo, a abertura e abrangência do ponto de vista do quadro legislativo autonómico para definir o modelo do funcionamento das aulas nos anos letivos seguintes. No entanto, tem a capacidade e o poder de definir pontos estruturais que podem e devem facilitar o modelo de funcionamento das nossas escolas. E quanto a este ponto, importa salientar a forma como os dois governos têm lidado com a preparação do ano letivo. Na República, temos o Presidente da Associação Nacional de Dirigentes Escolares a referir que, para cumprir as normas que o atual Governo da República estabeleceu para os alunos do 11º e 12º ano, neste terceiro período para a conclusão dos exames nacionais, não poderá cumprir no próximo ano letivo sem que as turmas tivessem a possibilidade de serem reduzidas para conseguir cumprir os distanciamentos físicos. No entanto, adverte ainda o referido dirigente que não seria possível, em muitos agrupamentos, cumprir tal promessa. E a resposta que têm da tutela nacional é apenas e tão só se não há possibilidade de ter 2 metros que se passe para 1, escondendo muitas vezes a forma como as salas estão sobrelotadas. Na região, vemos representantes dos sindicatos dos professores a referir à saída de reuniões com a tutela, isto é, dizer com o Governo Regional, que este tem procurado dignificar e dialogar com todos os parceiros no sentido de tomar as medidas necessárias para que o ano letivo decorra com a maior tranquilidade possível, nomeadamente com a redução de alunos por turma no primeiro ano de cada ciclo, quer no ensino básico, quer no ensino secundário. Este é um exemplo, mas posso referir que a distribuição de equipamentos informáticos que o Governo Regional fez no decurso do terceiro período do ano letivo que agora termina, a todos os jovens carenciados, é uma das medidas e um dos exemplos em que se vê que a autonomia é exatamente um instrumento que não deixa ninguém para trás. Como se pode referir, ainda no próximo ano letivo, sabendo que a Covid-19 não está ainda terminada, temos uma resposta que, socialmente, quem tiver necessidade de ter equipamentos informáticos, porque se houver uma nova necessidade de novos confinamentos, a região conseguiu responder à altura, tendo e hoje assegurando através do programa Farol a possibilidade a todos os jovens carenciados de
receberem estes equipamentos. O Governo comprometeu-se a ajudar todas as crianças e jovens que sejam beneficiárias do primeiro escalão da ação social escolar, atribuindo estes equipamentos tecnológicos necessários para que os alunos possam acompanhar as aulas. Alguns senhores deputados dirão, ao ouvir esta intervenção, que em caso de segunda vaga não serão apenas os mais carenciados a necessitarem dos meios informáticos. Os remediados também precisarão. E a resposta que tenho para oferecer às senhoras e senhores deputados é exatamente uma iniciativa que o PSD apresentou nesta Casa, que, entre outras coisas, propunha à Assembleia da República permitir que quem tivesse adquirido equipamentos informáticos para os filhos tivessem, no ano fiscal de 2020, a possibilidade de deduzirem esses custos na sua liquidação do IRS. Excelentíssimas senhoras e senhores deputados, a matéria que aqui aprofundei refere-se aos desafios que este setor viveu a quando da pandemia súbita que fez parar o mundo. Enquanto parlamentares das autonomias, somos obrigados a fazer mais do que a gestão diária dos dossiês da região. Devemos assumir as políticas que extravasam as legislaturas como opções políticas seguras de futuro que queremos para a nossa sociedade. Em função de tudo isto, importa lembrar a necessidade urgente do país rever o seu sistema de ensino. Se, por um lado, podemos clamar por mais autonomia para que possamos ter mais amplitude das opções nesta área, devemos também ter a consciência que estas nunca se deverão desfasar da realidade em que o país vive e o mesmo é dizer a realidade em que o ensino superior, que sendo uma matéria de âmbito nacional, como tal, devemos promover e dar todas as condições para que os nossos jovens possam ser livres e escolher o caminho que querem para seguir a sua realização profissional. Aquilo que nenhum político pode permitir é que o sistema de ensino se desvirtue e deixe de corresponder às necessidades das novas gerações. Importa lembrar que as crianças que terminaram no passado mês de junho a sua primeira classe, quando terminarem as suas formações, sairão para um mercado de trabalho em que 2/3 das oportunidades de emprego dar-se-ão em áreas que ainda hoje não existem ou que estão em desenvolvimento. Isso exige que o país adote, e por essa via as regiões autónomas também, um caminho diferente. Sou filho de uma geração em que ir para a escola com uma ardósia era um luxo. Quando iniciei a minha formação no ensino básico, longe estaria o mundo de imaginar as tamanhas revoluções tecnológicas e de acesso à informação que ocorreram ao longo do processo formativo dessa geração. Pensar que quando a geração que hoje sai para o mercado de trabalho, após conquistar as suas qualificações e as suas formações, pensar que essa geração, que quando começou a estudar, um BIP era o instrumento mais moderno que existia naquele tempo e que hoje, ao trabalhar em qualquer TIC, em qualquer empresa, as TICs e qualquer instrumento relacionado com o desenvolvimento de novas tecnologias é não só um dever, mas uma obrigatoriedade para quem quer se ingrar, que nos deve fazer refletir sobre os desenvolvimentos que nos últimos 20 anos o mundo nos exigiu. Ainda no debate que esta semana realizámos no âmbito da Europa, falávamos no investimento em novas tecnologias e no desenvolvimento da inteligência artificial. Será que já não está na altura da definição de uma política estratégica e transversal do país, a contar com as regiões autónomas no seu todo e não com algumas, para a criação de um programa de adaptação tecnológica que contemple investimentos em tecnologia de suporte, produção de conteúdos, formação de professores, bem como do reforço das infraestruturas e aquisição dos dispositivos móveis aos alunos carenciados que frequentam, por exemplo, o ensino superior? No fundo, a questão que aqui se lança é que não deve ser este um tempo para se refletir uma escola que seja mais próxima à realidade diária dos alunos, cada vez mais envolvidos numa realidade digital, adequando o processo de formação àquilo que vão encontrando no mercado de trabalho. Estou certo que muitas das senhoras e senhores deputados estão de acordo com aquilo que transmiti. Contudo, o que difere muitas vezes as nossas posições está baseado no facto de muitos dos representantes do povo da Madeira aqui sentados acharem que deve ser o Governo Regional a assumir os custos, com base na autonomia política, de projetos que têm envergadura muito além das nossas fronteiras. Pensar nas novas gerações é pensar em políticas que extravasam um contexto territorial, um contexto regional e que devem ser enquadradas numa política nacional. Mas, enquanto nesta Casa tivermos representantes do povo madeirense que estão mais preocupados com a disciplina partidária e com os seus partidos de lá, estaremos a fazer muito mal à nossa autonomia. E com isso, quem perde são as nossas crianças e jovens oportunidades de futuro. Muito obrigado.